Desde criança, somos ensinados a jogar corretamente o lixo no lixo, até porque precisamos separar corretamente aquilo que será reciclado, principalmente o plástico. E se eu te dissesse que mais de 90% de todo o plástico produzido no mundo nunca foi reciclado? A verdade é que a reciclagem de plástico foi e é uma das maiores fraudes já contadas na história da humanidade. Enquanto bilhões se esforçam para separar o lixo, as petroquímicas já sabiam desde sempre que quase nada do que jogamos na coleta seletiva seria reciclado. Documentos internos revelaram que eles sabiam desde os anos 70 que o plano era inviável, caro e insustentável. Ainda assim, o mundo caiu num dos maiores enganos de todos os tempos. Por trás do lado belo da reciclagem que nos ensinaram, sempre se escondeu uma estratégia cuidadosamente planejada para proteger um império multibilionário. E por mais incômodo que pareça, essa conspiração é muito mais sombria do que você imagina. O plástico sempre foi o produto de 1001 utilidades. Garrafas, potes, bandejas, filmes plásticos, embalagens e até peças para carros. Mas a verdade é que a grande maioria deles nunca foi reciclável e provavelmente nunca será. Os únicos que têm algum mercado viável para reciclagem são dois: as garrafas PET e os galões feitos de polietileno de alta densidade. Todo o resto da classe de resina 3 a 7 acabam no aterro ou no fogo, mesmo que passem pela sua caixinha de coleta seletiva. E mesmo esses dois tipos recicláveis têm problemas. O plástico perde a qualidade a cada vez que é reprocessado. Diferente do alumínio ou do vidro, que podem ser infinitamente reutilizados, o plástico só aguenta uma ou duas voltas antes de virar lixo de novo. Além disso, muitos plásticos carregam aditivos tóxicos, estabilizantes, retardantes de chama, pigmentos químicos. Quando são aquecidos para reciclagem, liberam substâncias perigosas que inviabilizam seu uso em contato com alimentos. E no fim das contas, reciclar plástico sai muito mais caro do que simplesmente produzir plástico novo direto do petróleo. Enquanto a produção de resina virgem é barata, rápida e subsidiada, o processo de coleta, separação, lavagem e reprocessamento custa mais caro e gera um produto pior. Ou seja, desde o primeiro dia, a reciclagem do plástico foi um beco sem saída técnico e econômico. E a indústria sempre soube disso, mas se sabiam que era inviável, por que gastaram milhões para nos convencer do contrário? Em 1950, a Sociedade da Indústria do Plástico nos Estados Unidos reuniu seus executivos e deu a ordem: o futuro do lucro está no descartável. Se as pessoas usarem o mesmo copo, a mesma embalagem ou a mesma sacola por anos, as vendas travam e estaremos falidos. A saída então era simples: criar uma cultura onde o plástico era para usar e jogar fora. E funcionou muito bem. Em poucos anos, as embalagens de uso único tomaram conta do mercado: sacolas, bandejas, potes, canudos. Mas não demorou muito para o elefante na sala ficar evidente. O lixo começou a se acumular nas ruas, nos aterros e nos rios. As preocupações sobre o que fazer com um material que pode demorar até 1000 anos para se decompor na natureza se espalhou na sociedade. Então, na década de 1970, a população se revoltou. O movimento ambiental estava crescendo e os plásticos viraram um símbolo da destruição do planeta. As primeiras propostas de banimento de sacolas e embalagens plásticas começaram a surgir. A indústria percebeu o risco. Se os governos proibissem seus produtos, bilhões em lucros evaporariam. I just want to say one word to you. Just one word. Yes, sir. Are you listening? Yes, I am. Plastics. Wayne Pearson, diretor executivo da Fundação de Reciclagem de Plástico e diretor de marketing de longa data da DuPont, afirmou em 1988: sem dúvida, a legislação é a razão mais importante pela qual estamos buscando a reciclagem. Então, foi aí que nasceu a grande jogada de marketing. Se as pessoas viam o plástico como lixo, a indústria precisava transformá-lo em algo verde. E qual foi a solução? A reciclagem. Mas primeiro, a Sociedade da Indústria do Plástico, formada pelas principais empresas de petróleo e plástico dos Estados Unidos, criaram associações, investiram em instituições sem fins lucrativos de fachada para representá-los, financiaram universidades e, claro, contrataram agências de propaganda.
Em 1988, a mesma sociedade da indústria de plástico criou o Código de Identificação de Resina, curiosamente muito semelhante ao símbolo universal da reciclagem criado em 1970. A semelhança não foi por acaso. Este novo símbolo passou a ser incorporado em todo tipo de plástico. O detalhe é que esse código não significava reciclável, ele apenas identificava a resina. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, mas para o público parecia o selo de aprovação ambiental. O resultado, milhões de consumidores acreditaram que qualquer coisa com aquele símbolo podia ser reciclada. E enquanto as campanhas de TV mostravam famílias felizes reciclando, a realidade era outra. A maior parte ia direto para aterros e incineradores. Mas para a indústria, isso pouco importava. O que importava era que as pessoas continuassem comprando sem culpa. Esse jogo de manipulação funcionou tão bem que em 1994, o setor já havia derrotado centenas de projetos de lei que buscavam restringir plásticos. Então, reciclagem se tornou a desculpa perfeita para os maiores produtores de plásticos protegerem seus lucros, mesmo que eles soubessem que era uma solução falsa há muito tempo. Uma carta de 1974, recém-descoberta agora em 2025, comprovou isso. Em abril de 1974, Charles Brailsford McCoy, então presidente do poderoso comitê financeiro da DuPont, recebeu uma carta da Great America Foundation, propondo que a DuPont participasse de um evento de reciclagem que estava nascendo. O programa se chamava Vamos Tornar a América Bonita para o nosso grande bicentenário americano. E nela, o vice-presidente da Great America Foundation escreveu: "Nosso programa não foi criado para limpar as margens de estradas de áreas públicas. Ele foi criado para impedir que recipientes de bebidas e outros alimentos cheguem lá." Apesar das indústrias do ferro, aço e alumínio estarem participando do evento, Charles da DuPont recusou o convite. Ele respondeu o seguinte: "A DuPont fornece revestimentos, liners e matérias-primas para fabricantes de containers. Quando um container chega ao mercado, os componentes que fornecemos já foram misturados a outros, de modo a impedir a possibilidade de reciclagem. Portanto, consideramos que a participação da DuPont no programa de vocês é inviável." Essas evidências de fraudes levaram a indústria do plástico para o tribunal. Apesar do procurador-geral do estado da Califórnia estar processando as maiores fabricantes de plástico do mundo para proibirem essas empresas de anunciarem seus produtos como recicláveis, elas estão arquitetando um novo truque. Nos últimos anos, a pressão voltou. Oceanos cheios de plástico, provas de um passado abarrotado de mentiras, microplásticos no nosso sangue. A indignação popular reapareceu. Em 2018, o mundo declarou guerra contra os canudos de plástico. E adivinha? Mais uma vez, a indústria precisou inventar uma solução. Agora o nome da vez é reciclagem avançada, também chamada de reciclagem química. Eles apresentam como uma grande inovação, uma tecnologia capaz de transformar qualquer plástico em matéria-prima nova. Na prática, é basicamente incineração de luxo. O processo usa calor extremo ou solventes químicos para quebrar os plásticos em óleo ou combustível. Em outras palavras, queimar lixo para virar energia. Estudos mostram que entre 86% e 99% do material colocado nesses sistemas vira resíduo, fumaça ou combustível, e não novo plástico. Além disso, o custo não compensa. Ele é até 1,6 vezes mais caro do que produzir resina virgem a partir do petróleo. Mesmo assim, as campanhas publicitárias já estão por toda parte. Comerciais mostrando máquinas futuristas, slogans como economia circular e promessas de um futuro sustentável. Mas não se engane, reciclagem avançada não é reciclagem. É apenas a mesma fraude em uma versão reembalada para o século XXI. A reciclagem do plástico sempre foi uma ilusão. Desde os anos 50, quando as empresas venderam o descartável como conveniência, passando pelos anos 80, quando criaram símbolos e campanhas para enganar consumidores e políticos. Até hoje, com a farsa da reciclagem avançada. Tudo faz parte de uma mesma estratégia: manter a opinião pública padronizada, manter o público calmo, manter os governos inativos e manter o fluxo de petróleo transformado em plástico. Enquanto isso, mais de 90% de todo o plástico produzido no planeta já virou lixo em aterros, incineradores ou no meio ambiente. A pergunta que fica não é apenas se a reciclagem é uma fraude,
é se nós, como sociedade, vamos continuar aceitando ser enganados e feitos de trouxa.